Pai do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Depois dessa palhinha aqui do nosso irmão Tiagão, a gente vai ouvir um pouco daquilo que ele tem para falar com a gente, do que Deus colocou no coração dele e também um pouco do testemunho, né, desse homem de Deus. Para quem não conhece o Tiagão, ele foi o meu professor de hermenêutica no seminário. Eu fiz 3 anos de seminário. E nesse tempo, Deus falou muito no meu coração, muito, principalmente com esse homem. Ele é grande de altura, mas ele também é um homem de Deus que Deus tem abençoado grandemente com relação ao que Deus tem para falar conosco. Ele está ficando lá em casa e cada hora é uma palavra, uma bênção de Deus na nossa vida. Ele tem sido lá em casa. E a gente pegou chamou ele justamente porque ele tem esse chamado. Ele é um missionário do Senhor. Esse é um culto missionário, um culto de jovens, mas voltado para missões, para mostrar o que Deus ele pode fazer na minha vida, para mostrar o que Deus pode fazer nas nossas vidas e na vida daquele que não entendeu o Evangelho. E isso nos impulsiona a fazer mais para o reino. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça dele, que nem ele estava cantando aqui agora. E vamos orar, né? Para a gente iniciar o culto. Depois que a gente orar, eu vou passar para o Tiago e ele vai estar dando início ao louvor e à ministração. Eu peguei ele não queria dar louvor não, gente, mas eu peguei ele e falei assim, não, vamos fazer, porque eu quero que vocês conheçam, né? E quero que ele passe um pouco da unção dele, daquilo que ele tem para vocês, amém? Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Deus. Eu te agradeço, Pai, pela vida de todos que estão aqui, Deus. Te agradeço, Deus, por esses jovens, Deus, que se interessaram a vir, Deus, ouvir mais do Senhor, aprender mais daquilo que o Senhor tem, Deus, para nós. Te agradeço, Pai, por essa igreja, Deus, que se disponibilizou, que deu, Deus, esse tempo para que nós pudéssemos, Deus, viver um novo de Deus, viver um sobrenatural do Senhor aqui, Pai. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, mesmo que muitas vezes nós não vemos, mas o Senhor tem sido extremamente bom conosco, extremamente generoso conosco. Eu te agradeço, Deus, pelo Teu Espírito Santo que o Senhor tem feito presente e o Senhor vai fazer presente aqui cada vez mais, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque as misericórdias do Senhor elas nos alcançam dia após dia, Pai. E elas, Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe esse culto, que nós venhamos a entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração para o Senhor, que nós venhamos, Deus, a fazer, Deus, como se fosse o nosso último culto, Senhor. Aleluia. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha, Deus, e alcance os nossos corações, fale conosco, Deus. Nós estamos aqui, Deus, abertos, Deus, para ouvir mais do Senhor e que o Senhor fale, Deus, nos nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que esse momento seja um momento marcante em nossas vidas, na vida desses jovens, Deus, que estão aqui, na minha vida também, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, através da vida do Tiagão, através dos louvores, Deus, que o Senhor colocou no coração dele. Peço, Deus, que esse culto seja sobrenatural para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Boa noite para todos. Lá na igreja a gente comenta com Shabon, né? Aí quando você vai fora, você dá paz do Senhor. Boa noite. Mas eu queria te convidar a ficar de pé, você pode? Não sei o motivo pelo qual você veio, se foi pelo convite de alguém, né? Se foi porque você sentiu no seu coração o desejo de vir, pelo convite de alguém aqui da igreja. Mas eu sei que Deus está nesse negócio. Eu não atravessei esses 200 quilômetros aí à toa.
tenho certeza disso. Eu tenho certeza da oração que eu fiz quando eu entrei na cidade, lá em cima, eu e minha família dentro do carro. Nós oramos pedindo a Deus para que, de alguma maneira, o Senhor pudesse fazer alguma coisa aqui na cidade, com alguém, acontecesse alguma coisa. Então tem muita expectativa, não sei você, mas toda vez que eu venho no culto, o culto é um lugar onde tudo pode mudar, né? Os discípulos estavam no cenáculo, a Bíblia diz em Atos 2 que de repente, então de repente tudo pode mudar, seu coração pode ser movido, preenchido, né? Sei sua vida, mas eu sei que todo mundo passa por muitas coisas, né? Sejam elas emocionais, espirituais, físicas, mas eu sei que Deus, Ele pode preencher tudo em todos. Esse é um desejo de Deus. Queria cantar uma canção, depois eu vou contar para vocês a história dessa canção, mas essa canção, ela nasceu dentro de um quarto, num momento de muita guerra, sabe? Aquelas batalhas espirituais, mentais, que você quase acha que vai ficar louco. Mas ela saiu de um momento assim, onde tudo mudou de repente. E isso é muito marcante para mim. Então, eu queria cantar, provavelmente você não ouviu, mas não ouça com o seu ouvido, ouça com o seu espírito. É o que Deus, Ele precisa encontrar no seu e no meu coração, é um desejo de adorar. E adoração é uma coisa que a gente conhece muito pouco. Adoração não tem nada a ver com consumir. Adoração tem a ver com entregar. O culto é para Jesus, não é para nós. A gente canta aquilo que a gente já viu ou aquilo que a gente espera ver no Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos, escuta essa canção. Se te der vontade de cantar, você canta, mas eu queria falar para você que você tem liberdade. Se você fosse prestar o seu último culto ao Senhor, o que você estaria disposto a fazer? Se Deus colocasse no seu coração a vontade de gritar, parecia loucura, né? Mas você gritaria? Se Deus colocasse no seu coração a vontade de chorar, você choraria? Então tudo depende de você nesse momento agora. A sua vontade de receber. Nós não estamos aqui para adorar homens, mas nós estamos aqui para pensar em Deus. Coisa que nós mais precisamos. Amém? Perdido eu estava, mas você me libertou. Tirou minhas vestes sujas, me lavou. Pôs um anel no meu dedo e fez uma aliança comigo. Limpou as minhas vestes e hoje eu ando de cabeça erguida, olhando para o alto, eu vou seguindo. E de cabeça olhando para o alto, eu vou seguindo. Eu te busco, te procuro, desejo mais
te busco. Desejo mais, eu anseio desesperadamente, eu quero mais. Elevo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. E quando estou com medo, vou refletindo em quem tu és. Recebo uma força difícil de explicar, mas eu vivo. Pra você, Deus, pra você, Deus, pra você, Deus, pra você. E tu és santo. Você pode cantar isso? Você pode cantar que Ele é santo? Quando nós dizemos que Ele é santo, nós estamos atribuindo a Ele a perfeição que Ele tem. Toda a sabedoria que está nele, que não é terrena e nem demoníaca, mas é celestial, é libertadora, é fonte de direção. Está tudo turvo, o Senhor torna mais claro. Está tudo preso, Ele liberta. Está tudo enfermo, Ele cura. Está tudo perdido, Ele salva. É por isso que nós atribuímos esse adjetivo a Deus. Nós dizemos que Ele é santo, porque nos falta palavras para descrever quem Ele é. É o ápice que nós conseguimos imaginar. Nós dizemos que Ele é santo. Os anjos dizem que Ele é santo, e a terra também diz que Ele é santo. Então nós cantamos sem medo, com toda a confiança. E tu és santo, santo, santo é o Senhor. E tu és santo, e é porque Ele é santo, ó. E eu não paro, eu não desisto, eu vou pra frente sem olhar pra trás. E tudo que não te agrada também não me satisfaz, porque eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor, Deus. E eu não paro, eu não desisto, eu vou pra frente sem olhar pra trás. E tudo que não te agrada também não me satisfaz, porque eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor, Deus. E eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor, Deus. Eu te busco, eu te busco, te amo, desejo mais, te quero cada vez mais. Desesperadamente eu quero mais. Eu te busco e eu te busco. Eu te desejo, eu te quero.
Sem religiosidade eu te quero. Eu preciso. Tu és a fonte de todo saber. O Senhor é o martelo que esmiuça a penha. O Senhor é aquele que larga as 99 pra buscar só uma. É aquele que provê o necessário, que vai no mais profundo do meu coração e me ajuda a resolver as coisas que sozinho eu não consigo. O Senhor é aquele que libera a chuva quando tudo está seco. É aquele que satisfaz a fome da minha alma. E muitas vezes eu não entendo o porquê de muita coisa, mas no Senhor há sentido, há propósito e a missão. Eu não sou um inválido, porque eu fui conquistado pela cruz. A graça me salvou. E é por isso que eu tenho fome, eu tenho sede. E eu ainda tenho fome. E tem fome aí? Eu ainda tem lenha aí? Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar. Pode vir. Toda vez que você pedir lenha, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Você está pedindo aquilo que os apóstolos esperavam. Eles aguardavam a promessa do Pai que dizia: vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você pede o fogo e diz que tem lenha, Ele vai enviar o fogo. Mas uma coisa tem que acontecer, ó. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua. E essa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. Essa geração tem lenha pra queimar,
teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Pede isso. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cante o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. O descendente de Davi, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, Homem mais notável, ele ama a justiça. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão, pensa nisso. Paira sobre a nossa geração um espírito de covardia e não de ousadia pelo qual nós fomos conquistados. Nós temos medo. O leão precisa rugir dentro de nós. O leão precisa nos libertar do consumismo. O entretenimento tem roubado o nosso coração do Senhor. O desejo pela aceitação tem roubado o nosso coração de Deus. O amor pelo dinheiro tem roubado o nosso coração de Deus. Ruge dentro de nós, Senhor. Ruge dentro de nós, Senhor. O Senhor não nos conquistou para sermos covardes, Jesus. Os nossos amigos de escola precisam te conhecer, Jesus. As pessoas do nosso trabalho, Deus, elas precisam conhecer o escândalo da graça, Jesus. Vai no mais profundo do nosso entendimento, Jesus, e nos convence do pecado, da justiça, Jesus, e do juízo. Nos perdoa, Deus, pela nossa covardia. Nós somos tão bons em contar, Jesus, as nossas conquistas, aquilo que a gente fez, mas temos medo e vergonha de contar aquilo que o Senhor fez, Jesus. O Senhor manifestou o escândalo da graça naquela cruz.
O Senhor foi moído, Jesus, pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz paz estava sobre o Senhor, Pai. Ruge dentro de nós, Senhor. Nos liberta, nós não queremos viver nesse cativeiro corrupto, falso. Nós queremos viver as realidades espirituais. Nós queremos ser pessoas jovens, cheias de poder, para manifestar a realidade do céu dentro das nossas casas, Jesus. As pessoas vão conhecer o Senhor através de nós. Ruge dentro de nós, Senhor. Nos dá a visão, Jesus, que nós precisamos. O entendimento, Deus, para acoplar a palavra que nós tanto conhecemos, Jesus. Nós queremos conhecer, Jesus, aquilo que Noé conheceu. Nós queremos conhecer, Jesus, aquilo que Abraão conheceu. Nós queremos conhecer, Jesus, aquilo que José, Pai, aquele homem ficou disposto a suportar naquela cadeia, Pai, sendo rejeitado, Jesus, sendo esquecido, mas sendo leal ao Senhor. Em face das tentações, ele foi leal ao Senhor, Jesus. Como nós precisamos entender isso, Pai. Nós queremos, Deus, entender aquilo que os profetas entenderam, que mesmo sendo vergonha para a sociedade, eles resolveram no seu coração ser um sucesso para o céu. Nós queremos ver aquilo que Paulo viu, que fez todos os diplomas, Jesus, toda a intelectualidade cair por terra, mas ele conheceu o poder do Senhor e ele invadiu esse mundo. O mundo conhecido da época ouviu falar do Senhor, Jesus. Nos dá um amor pela sua pessoa. O leão precisa rugir dentro de nós. Você pode cantar isso, que ruja o leão. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Canta isso, faz arder. Faz arder teu fogo. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. E eu te busco, te procuro, desejo mais. E eu anseio, desespero
Desesperadamente eu quero mais. Eu te busco e eu te busco, te procuro, desejo mais. E eu anseio desesperadamente, eu quero mais. Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor Jesus que o Senhor fira a nossa alma hoje, mas nós não queremos sair daqui as mesmas pessoas, Pai. Nós queremos sair daqui, Deus, prontos e prontificados a tomar decisões que vão agradar primeiro o Senhor, Jesus. O Senhor vai ser a nossa prioridade, e é o que nós desejamos, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, como o Senhor fez naquele dia, Pai, faz na nossa alma, porque nós precisamos demais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Boa noite mais uma vez. Quero dizer para vocês que é um privilégio muito grande para mim estar aqui. Ainda mais com a minha família toda. A gente tinha um desejo muito grande de fazer uma viagem juntos, né? Não é tão longa, mas é um momento muito importante para a gente, como família. A gente tem a oportunidade de conversar sobre coisas, né? Conversar com os nossos filhos, apesar deles serem novinhos, mas eles já entendem muita coisa. Nós temos uma palavra sobre nós. Recebemos uma palavra há um tempo atrás, que nós carregávamos nas nossas mãos o Filho do Fogo, o evangelista, que não era para a gente prender ele quando desse o tempo de ir. E prontamente nós recebemos a palavra e temos trabalhado para que ele consiga compreender a voz do Senhor quando Deus chamar ele para ir, e que o nosso coração seja tomado de satisfação, para que nós, os pais, né, nós não sejamos um empecilho para que o Petros e a Pietra eles consigam corresponder àquilo que Jesus fez por eles. Então é um tempo muito bom. É a segunda vez que nós viajamos juntos, mas nós vivemos numa comunidade missionária. Alguns dos irmãos dessa igreja já moraram lá com a gente. Então a gente mora lá há 14 anos. Eu sou Tiago, da Paixão, da Mara. Nós somos casados há 13 anos, um ano de namoro. A Mara, Regina Mara, minha esposa. E o Petros, nosso filho de 9 anos. E a Pietrinha de 1 ano e 4 meses. Os dois são um milagre de Deus. Quando minha mãe viu o Petros pela primeira vez, quando ele nasceu, ela chorava muito. E eu não entendia por que minha mãe estava chorando compulsivamente. Você já viu uma pessoa chorar compulsivamente? Parece que o nosso coração dói. Eu não sei você, mas meu coração dói, dá uma vontade de ajudar. E às vezes não tem palavras que consolam as pessoas, mas você quer ajudar. Eu vi a minha mãe chorando assim. Eu perguntei a ela: mãe, por que a senhora está chorando assim? Ela falou: porque o médico falou para mim que você tinha a possibilidade de você nunca ter filhos. Eu havia feito uma cirurgia quando pequeno, e o médico falou que havia a possibilidade de eu não ter filhos. Ela estava muito feliz. E a Pietrinha foi a mesma coisa. Nós tínhamos planejado o Petros para 2 anos depois, mas ela veio 8 anos depois. A gente tentando. A minha esposa fez vários exames, e ela sempre falava para mim fazer os exames. Eu não quis fazer, mas eu deixei de ser orgulhoso e fui lá fazer o exame, fiz. E o problema era comigo, eu estava estéril, eu estava infértil.
Aí tinha várias possibilidades, né? Mas eu nem procurei um tratamento, comecei a orar prontamente. Eu não estou falando para você não procurar, caso... Mas eu viajei para competir. Quando voltei, a Mara fez surpresa para mim. Eu fui campeão lá e cheguei em casa, fui campeão também. Quando anunciou que eu teria um próximo filho, eu me lembro a oração que eu fiz. Eu falei para Deus: Deus, eu já estou feliz demais que eu estou tendo um outro filho. É um privilégio para mim ser pai de novo. Mas se o Senhor pudesse, podia ser uma menina, Senhor. No meu histórico da minha casa só homem. E quando fiz o exame no dia da revelação lá, estava tudo rosa, era menina. Então Deus satisfaz o coração também. Eu entendo que é uma resposta de Deus para mim. Isso move meu coração porque eu sei que Deus está me ouvindo. E sempre que eu precisar de uma direção, eu posso falar com Ele que Ele me direciona. Eu tenho 33 anos. Hoje eu sirvo a comunidade SDC, que é a igreja SDC. O seminário SDC é um centro de treinamento missionário, transcultural e interdenominacional. Então lá tem gente da Quadrangular, tem gente Assembleia, Batista, Presbiteriana. Lá tem gente de todas as congregações. E lá a gente atua no Ministério de Ensino. Eu no Ministério de Ensino dou aula de 2 disciplinas teológicas, que é hermenêutica. Hermenêutica, traduzido de uma maneira simples, é como você pode entender a Bíblia de uma maneira compreensível. Eu tinha muita dificuldade, eu não sabia o que era hermenêutica, mas quando eu conheci e comecei a estudar, fiquei maravilhado, porque facilitou demais a minha compreensão da palavra de Deus. E a maioria das nossas dificuldades, elas não são espirituais, elas são intelectuais, porque nós temos uma dificuldade com a nossa própria língua. Se está escrito na nossa própria língua, a gente pode compreender. Então, eu também dou aula de Atos dos Apóstolos, recebi esse privilégio, fiz um desafio violento, que eu não queria ir para a sala de aula com coisas intelectuais. Todo mundo lá lê muito. O aluno ele tem que ler 18 livros por ano. Então as pessoas elas recebem uma cultura cristã, isso é ótimo, mas eu não queria ir com conhecimentos externos. Então eu me propus a fazer um desafio, a ler o livro de Atos. Aí fui fazendo os desafios e fui lendo. Quando eu cheguei na 6ª vez lendo, os alunos, aí de tanto falar de Atos, do conhecimento bíblico mesmo, o pessoal começou a ler também. Eu percebi, os alunos, eles querem aprender. Então tinha aluno que já estava lendo 6 vezes também. Eu fui lendo e um cara falou comigo assim: por que você não lê uma vez para cada capítulo? Eu falei: é mesmo, né? Aí comecei nesse desafio de ler uma vez para cada capítulo. Quando eu estava lendo, o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor de Minas Gerais, ele falou numa mensagem que se eu quisesse compreender uma coisa de fato, eu precisava ler 30 vezes no mínimo. Pensei, lascou, agora eu vou ter que ler mais. Então eu passei 8 meses lendo só o livro de Atos, para chegar na aula e a gente poder compartilhar não só da letra do livro de Atos, mas do espírito do livro de Atos. E isso tem revolucionado minha vida, irmãos. Agora eu comecei a fazer com o livro de Neemias, mas tem sido uma bênção muito grande. Lá a gente faz muita coisa, somos 240 pessoas mais ou menos, vivendo 24 horas aquilo que a gente entende que Deus quer. A gente aprende a palavra para absorver a palavra e para tentar ao máximo colocar isso em prática, porque esse mundo está cansado de informações, não é verdade? Se fosse por muitas informações, a nossa geração nunca teve tanta informação, mas falta o entendimento. A palavra entendimento é aonde se encaixa a informação. Só que para você alcançar isso, meu irmão, Deus vai ter que te ferir, porque tem situações que você não vai compreender se você não tiver inserido nelas. Você não vai entender qual é a dor, de uma enfermidade e o clamor por alguém que clama pela cura, se você não tiver inteiro. Então eu acho que Deus, Ele faz isso diariamente. A revelação do céu, ela é progressiva.
não progressiva de ir melhorando, mas a gente vai percebendo quem é Deus, não é verdade? No meio das situações, a gente vai percebendo quem Deus é, e à medida que Deus se revela para mim e para você, é nisso que a gente se agarra, é isso que sustenta. O que sustenta a vida cristã de uma pessoa não é o quanto ela estuda sobre a palavra de Deus, mas é a capacidade dela de absorver e de replicar aquilo ali na vida diária, nos afazeres diários, naquela hora que falta o dinheiro ou que o dinheiro chega, na hora que as pessoas que você não tem tanto interesse chega perto de você e você precisa entendê-las no ponto de vista de Deus, e assim a gente percebe muitas coisas. Eu estou lá tem 14 anos, fui estudar em 2011, dia 10 de outubro de 2011, eu cheguei lá naquela escola. Eu já havia ido lá há uns anos atrás, mas fui convidado a me retirar. Não foi tão educado assim, né? Mas eu fui mandado embora. Eu tinha 15 anos, com cabelo amarelo, algumas manias, algumas palavras indecentes, o vocabulário não era tão legal, e aí o pastor me convidou a me retirar, e aí depois de 4 anos eu cheguei lá para estudar agora, me formei em 2014, eu e a Mara, nós nos formamos juntos, nós estudamos na mesma sala, o curso completo durou 4 anos, foi 3 anos em sala de aula, é literalmente uma faculdade interna, uma faculdade de teologia missionária, uma teologia voltada a missões, e 1 ano de estágio. No meu 2º ano de estágio, eu fui convidado a cooperar com o corpo docente, a compartilhar ali com os irmãos o ensino da palavra. Um privilégio para mim, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Um privilégio, assim, eu sinto muito quando chega essa época, que é época de férias e não tem aula, as aulas voltam só em agosto. Eu sinto demais, eu acordo pensando em ir para a sala, porque eu acho que é muito importante aquele tempo de sala, de ensino, de troca de experiência, e não é só a gente que ensina. O aluno que vai, ele tem muitas experiências, o aluno tem uma bagagem, muitos alunos têm experiências que chocam a nossa alma, e aí você vê o próprio Deus tocando no fundo do coração dessas pessoas, e essas pessoas se tornando pessoas diferentes. Chega a menina lá que não sabe lavar um copo, não sabe lavar, e aprende a lavar o copo, a lavar sua própria roupa, a ter que trabalhar, a se tornar uma pessoa culta, pronta para entrar em todas as áreas da sociedade e revelar a perfeição que há no Evangelho, como diz o apóstolo Tiago, em Tiago 1,25, que o Evangelho é a lei perfeita de Deus que confere harmonia a toda a nossa vida. E lá na escola, passado todos esses anos, um irmão chegou lá com o esporte, a arte marcial. Eu jogava basquete, pelo meu tamanho, era a única coisa que eu me encaixava, era o basquete. Muito zarro. Fui tentar jogar futebol, alguns irmãos lá carregam algumas cicatrizes da minha zarreza, mas quando o irmão chegou com a arte marcial, eu fiquei muito assim, chocado. Minha primeira impressão foi: esse negócio de homem suado agarrando um ao outro, esse não vai dar certo. Mas eu sempre gostei de coisas inteligentes. Eu gostava demais de xadrez, porque você tinha que ser estratégico. Quando eu fiz a primeira aula, eu descobri que o tatame é um xadrez humano. Dependendo do que você faz ou como você se posiciona, isso abre um leque de possibilidades. Eu falei assim: então eu vou fazer isso, e tem 9 anos que eu pratico. Hoje eu pratico em nível profissional, Foi ano passado, eu fui campeão mundial lá em Las Vegas, fui para o Japão, vou falar um pouco disso depois também. Fui para o Japão, fui para o Peru. Dia 22 agora eu tenho um privilégio. Eu não achava que eu ia sair do bairro da onde eu morava, mas dia 22 agora eu vou para o Uruguai, e lá eu vou ter a oportunidade de ensinar aquilo que demorou 9 anos para poder aprender. Passei por várias coisas assim. Hoje nós fizemos até um vídeo lá na casa do Lucas, que eu percebi que era a hora de fazer um vídeo sobre aquilo, e vamos ver o alcance das pessoas. Eu queria falar sobre as pessoas considerarem Jesus como o mais importante da vida delas, mesmo em face das perdas ou dos ganhos.
Eu tive várias oportunidades, vou contar algumas para vocês aqui, mas essa hoje, atualmente, é a minha vida. Eu estou atuando como missionário na área do esporte. Eu falo de Jesus sem parar, tento fazer o máximo com sabedoria, mas as pessoas, quando olhar para mim e quando ouvir a minha voz, elas têm que perceber que aquilo que eu mais amo na minha vida é Jesus, porque foi Ele que ganhou meu coração. O jiu-jitsu chegou depois, né? O dinheiro chegou depois, quem chegou primeiro foi Jesus. A esposa chegou depois, os filhos chegaram depois. Eu até tenho uma experiência com a minha esposa. Ela queria a minha atenção um dia que eu estava indo fazer evangelismo, se eu não me engano foi isso. Depois, se não foi isso, ela vai me repreender, ela vai falar, não foi isso. Mas eu falei para ela, ó, se contenta com o segundo lugar, porque Jesus chegou primeiro que você. Eu tinha uma necessidade de ser leal a Deus, porque se eu não fosse leal a Deus, eu não ia conseguir ser leal a ela. Então, eu tive isso. Mas, nem tudo foi assim, né? Eu digo que eu sou a foto da misericórdia. Misericórdia, nós temos uma definição de misericórdia, que misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. E eu sou consciente disso. Eu sou consciente que a minha vida era muito ruim e a culpa foi minha. Não é um versículo que eu gostaria de ler, mas eu vou recitá-lo de cor. Está em Lamentações 3:39. De que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E isso foi um versículo que Deus escancarou no meu rosto, porque eu tinha tudo para não fazer e não viver aquilo que eu vivi, mas eu escolhi viver daquele jeito. Tem inúmeras coisas que eu consigo notar e eu uso isso para compartilhar nos discipulados, em todos os momentos que eu tenho com as pessoas. É lógico que muitas pessoas desprezam isso. Eu não sei se esse é o seu caso. No nome de Jesus eu espero que não seja, porque eu acredito que você está aqui hoje. Você está aqui porque você precisa ouvir isso. Eu não vim aqui para tirar férias. Eu vim aqui de maneira intencional. E tudo que eu falar para você a respeito da palavra de Deus e do que Deus fez é para te tirar do conforto, é para te inspirar, é para te responsabilizar. Você não vai sair naquela porta e não vai ficar bem se você não corresponder àquilo que eu vou falar para você. O meu desejo é que você se torne um atormentado se você sair daqui e não tomar uma posição além daquilo que você já tomou. O meu desejo, eu vou orar por você, eu vou orar por você, eu vou orar por você que está aqui, e eu acredito que a oração do justo, não me intitulando justo porque eu fui justificado por Jesus, mas a oração do justo, ela perturba o subconsciente do pecador, ela tem efeito. E eu quero que você saia daqui como um louco mesmo. Quero que você saia como louco. Você não vai ficar igual. Então, eu tive uma infância boa, na minha cabeça boa, criado por uma mãe cristã e um pai não cristão. Boa em certo sentido, porque depois se tornou muito ruim. Mas minha mãe me deu uma educação cristã, meu pai não. Eu tive alguns conflitos na minha adolescência, porque eu vi com os meus olhos o meu pai trair muito a minha mãe. Eu lembro da gente correndo pela rua e minha mãe desesperada, porque nós havíamos acabado de pegar o meu pai com outra mulher. Isso foi muito frustrante para mim. Eu me lembro que isso me frustrou muito, mas eu me lembro de me frustrar muito com a morte de alguns familiares. Eu fui num cemitério, 15 dias depois, fui enterrar meu primo, que morreu de uma morte trágica, assim, 27 anos, bateu o carro, foi totalmente esmagado dentro do carro. Então o aspecto físico me chocou muito. 15 dias depois estávamos lá outra vez enterrando a minha avó, e eu não soube lidar com aquilo. Eu era um adolescente e hoje eu consigo compreender algumas pessoas. Eu consigo entender o porquê que algumas pessoas reagem
É pela falta de sabedoria mesmo, a falta de maturidade, não saber lidar com aquilo, é uma coisa muito impactante. Eu não sei se você já passou por isso, mas quem já passou sabe do que eu estou falando, é uma coisa muito forte. Para um adolescente que não tem uma educação cristã, é difícil de lidar. Para a gente que é crente ou cristão, a gente tem um pouco de dificuldade. Graças a Deus nós temos os nossos amigos de fé, nós temos oração, temos pastores, mas é difícil de lidar. Então aquilo me chocou muito, e eu reproduzi aquilo na minha rebeldia. Eu comecei a repudiar assim as ordens dos meus pais. Meu pai não era cristão, mas eu me lembro de uma vez eu ter apanhado muito, porque eu fui nadar numa lagoa em que havia morrido alguns jovens. Meu pai tinha falado para mim não nadar ali, e eu saí para soltar pipa, gostava demais, soltei muita pipa. As coisas que eu mais fiz quando adolescente, soltar pipa e pescar. Depois fui crescendo, jogar futebol, essas coisas, mas pescar era um hobby, é um hobby que eu tenho até hoje, eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade, é um descanso para minha alma. Eu fui nadar naquele lugar, e o meu vizinho estava vindo, eu estava indo, ele estava voltando do lugar, que ele foi buscar algumas coisas. Meu pai encontrou com ele e perguntou: você viu o Tiago? Ele falou: está lá na lagoa. Quando eu cheguei lá na lagoa, nadando feliz, eu vi a cachorra lá de casa descendo, peguei as coisas, coisa de adolescente, peguei as coisas e tentei fugir sem o pai ver. Daqui a pouco eu só escutei o assobio do meu pai, ele fez, eu já sabia, eu passei. Quando eu cheguei perto dele, ele estava com uma vara de marmelo na mão, ela era grossa, onde estava a mão dele, era fininha até a ponta. Então, mais ou menos uma distância, Lucas, você vai entender, daqui na sua casa, mais ou menos, eu fui andando, e meu pai trabalha com empilhadeira, ele tem as mãos muito fortes. Ele grudou igual um alicate de pressão no meu pescoço e me levou até em casa e foi me batendo. Eu confesso para você que até os meus 18 anos eu não entendia. Eu tinha um problema sério com o meu pai, né? E aí eu não entendia, mas quando o Senhor entrou na minha vida, eu lembrei daquilo e pensei, aquilo era amor. Na educação que ele tinha, ele não queria me ver morrer como aqueles jovens, era o desespero de pai. Ele quis manifestar o amor daquele jeito. Hoje eu entendo, outrora eu não entendia, mas apanhei muito, e não foi à toa, irmãos, eu merecia apanhar. Eu me tornei uma pessoa muito rebelde. Eu me tornei tão rebelde que os meus pais começaram a me levar em psicólogos, em psicanalistas. Eu fazia exames daqueles que o pessoal coloca umas liguinhas assim no seu cabelo, você tinha que deitar e dormir, para eles tentarem identificar alguma coisa. Eu fiz várias vezes esse exame, aí fui diagnosticado com algumas coisas lá. Tinha até uma carteirinha assim que eu andava de ônibus de graça, escrita acompanhante, só para você ter ideia, não podia andar sozinho. Cheguei a tomar alguns remédios, tarja preta, né? Só que aquilo me fazia muito mal, e eu não queria tomar, me rebelei mesmo, falei não quero. Escola, na 3ª série eu fui convidado a me retirar. Na 5ª série também. E aí na 5ª série incompleta eu resolvi não ir mais para a escola, porque eu queria viver, né? Literalmente eu me tornei muito rebelde, muito. Isso fez muito mal. Junto com a minha rebeldia, hoje eu sei quem era, mas foi lançada uma ideia na minha cabeça. Hoje eu sei de quem que é, do inimigo da minha alma. Ele lançou uma ideia de que eu era um rejeitado, e aí para ser aceito, eu tinha uma necessidade de aceitação. Eu fiz coisas, irmãos, loucas. Romanos capítulo 6, verso 21 diz: naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então, eu não quero tocar nesse assunto com vocês com ânimo, eu quero tocar nesse assunto com tristeza, porque a rebeldia, ela encurtou algumas coisas da minha vida. A rebeldia, a minha curiosidade, a minha necessidade de aceitação, me levou para o caminho das drogas. Eu via meus amigos usando droga, né? Na verdade eu não via eles usar, eu via eles entrar no matagal para soltar a pipa, bem triste. E quando eles voltavam bem rindo. Eu fiquei muito curioso com aquilo, fui lá, eles estavam fumando maconha,
E naquele dia eu resolvi no meu coração que eu ia fumar maconha. E eu fumei maconha. Aquele dia, meu irmão, eu acho que assim, eu estava indo para o precipício. Naquele dia eu comecei a descer. E aí eu comecei a fumar maconha, cheguei em casa, falei para minha mãe que eu tinha descoberto um remédio, que eu não ia usar aquele remédio que me deixava tonto, mal. Mas agora aquele adolescente magro, magrelo, estava comendo e estava calmo. Sempre fui muito agitado, mas agora estava calmo. E aí falei para minha mãe, ela percebeu, eu tive uma crise e eu me envolvi com muito. E eu comecei a ir para a porta da escola, porque lá eu sabia que o pessoal usava droga. E aí na porta da escola eu queria ser aceito por aquela galerinha que tinha droga. Eu não tinha. Eu tinha 14 anos. Eu morava com os meus pais. Eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro. Eu não comprava as minhas próprias coisas. Eu não comprava uma roupa. Não tinha isso. Eu era totalmente dependente dos meus pais. Os meus pais não iam me dar dinheiro para usar droga. Então eu comecei a andar com pessoas que usavam droga, para eu ter droga, para eu ficar ali tranquilo. Eu descobri aquela onda e falei, cara, eu vou ficar aqui, é legal. E eu percebi que naquele meio tinha várias coisas que chamavam a minha atenção. O sexo feminino, por exemplo, várias pessoas, meninas, que usavam maconha e ficavam doidonas, e aquele negócio era Hoje eu tenho filho, e tudo que eu quero para minha filha é que ela não conheça. Eu falo para ela, papai te criou para o ministério sacerdotal. Se você quiser namorar, eu deixo você namorar. Eu vou fazer o que o pessoal falou comigo assim, você vai ter que comprar uma arma, Tiago. Eu falei, eu sou a arma. Tudo que eu puder fazer. Ah, mas você fez com a filha dos outros. Eu não quero saber. Jesus me perdoou. Eu não preciso reproduzir aquele ciclo mais. Eu não preciso viver com aquilo. Então eu vou fazer tudo que eu posso para minha filha casar com um homem que é do sacerdócio. Porque a nossa família tem um legado. Nós fomos chamados para ser da tribo de Levi. Eu sou predestinado para ser da tribo de Levi. Quando eu penso em viver de outro jeito, minha cabeça embola. Eu tenho muita certeza que eu tenho que viver. E eu carrego isso desde o dia que eu fui atropelado por Jesus. Então, eu queria estar naquele meio. Até o dia que o rapaz falou assim, pô, você sempre está aqui e não traz nenhum dinheiro, me dá um dinheiro aí. Foi a partir de hoje, então. Eu fiquei muito chateado, porque aquele cara que tinha me aceitado, agora também estava me rejeitando, porque eu não tinha dinheiro. Eu pensei, meus pais eu não tenho como pedir, então sabe o que eu vou fazer? Eu arrumei um dinheiro e comecei a ir lá para a favela. Quando eu cheguei na favela, eu fiquei impressionado, que tinha um cara com uma barra de maconha desse tamanho, debaixo do braço. E eu falei, cara, eu tinha R$2, eu peguei R$2 de maconha, eu fumei muito. Então eu fiquei muito impressionado. Isso é uma estratégia de Satanás, sabe para quê? Para impressionar, porque tudo que Satanás quer fazer com você é fazer você se impressionar por coisas que não têm valor, é eterno. Loucura que a gente faz por causa de uma roupa, loucura que a gente faz por causa de um tênis, loucura que a gente faz por causa de uma bicicleta, loucura que a gente faz por causa de uma moto, loucura que a gente faz loucura que a gente faz para ser aceito, loucura que a gente faz para receber um like, loucura que você faz, que a gente faz para poder ter mais seguidor, loucura que você faz para ser aceito, porque o entretenimento quer mostrar para você que você é aceito. Se você não tem, você não é aceito. Então você começa a promover aquilo ali e você faz loucura. Foi o que eu fiz. Eu comecei a frequentar aquele lugar muito. Só que aquele lugar exigiu responsabilidade de mim que hoje eu não estou disposto a pagar. Por isso que hoje eu passo longe. O pecado, irmão, vai exigir de você um preço que você não está disposto a pagar. Você não está disposto a pagar. O pecado vai exigir de você uma distância que você não está disposto a ir. O pecado vai exigir tudo de você e ele vai te envolver. Porque se ele não te envolver, você não se compromete. E venha cá, irmão, nós não nos comprometemos com aquilo que não tem importância para nós, não é verdade? Você só se compromete com aquilo que é muito importante para você. Então o que eu fiz? Eu comecei a me comprometer. Para ser aceito eu tive que ir buscar a droga.
E não era um pedacinho, era muita droga. Quando eu vi, eu falei, então, e eu fui me envolvendo, coisas que eu tinha medo, né? Eu me envolvi com assalto, comecei a roubar, nunca fui ensinado a isso, tenho uma família boa, nunca passei fome, não tinha necessidade disso, mas o problema que eu tinha de aceitação, que era um complexo de inferioridade, eu queria ser aceito, o meu alvo era ser o bandido mais respeitado da minha quebrada, ou da minha região. Hoje eu estava conversando com um rapaz que a gente fazia essas coisas, eu mostrei para o Lucas, ele mostrou a foto dele, mostrou a favela, daqui a pouco ele colocou uma pistola automática, e daqui a pouco ele colocou a pistola aqui, e começou a soltar pipa na laje da casa dele. Eu pergunto o Lucas e a Júlia, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, você é louco, José, não faz isso, cara, não faz isso, porque isso vai te prejudicar. Quando eu for aí, eu quero te ver solto, eu não quero te ver preso. Hoje eu tenho respeito, mais do que eu tinha quando eu era bandido. O que ele fez? Ele apagou. Depois eu fiquei pensando, né? Hoje eles me conhecem como pastor, mas naquela época não era assim. Então comecei a me envolver com criminalidade, tráfico de drogas, essas coisas que você já vê muito aí estampado na televisão. A minha vida era muito ruim. Eu sorria na rua, mas dentro de casa, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu pensava, isso não é para mim. Um dia Deus, eu acho que foi Deus que usou um cara, era um traficante. Ele falou para mim assim, Tiago, você não serve para ser bandido, você é muito bonzinho. Porque eu facilitava de várias, na conotação deles era isso. E com 18 anos, eu fiz 18 anos, antes de fazer 18 anos, estava mexendo com a arma, usando droga, e a arma disparou, e quase que eu perdi minha vida. Dei um tiro na minha perna, saí correndo, pedi ajuda, o pessoal fechou a porta da loja e me deixou lá sangrando. De repente um carro bateu na porta assim, e aí era uma policial, um amigo me viu, aquele monte de gente chegou lá, e aí me ajudaram, me levaram, descobriram que eu estava armado, e aí deu um negócio muito, mas eu passei por uma situação, um dia eu estava na minha hora de ficar lá na boca de fumo, o meu cunhado, que hoje é meu cunhado, não era meu cunhado, essa situação me marcou muito, porque Deus mostrou para mim o lugar que eu estava envolvido. E quando eu falo para você que o pecado vai exigir de você uma coisa que você não está disposto, ele falou bem assim, me presta seu revólver que eu vou matar fulano de tal. Eu falei, tá doido, para com isso, ficar falando que vai matar os outros. Quando ele terminou de falar, o cara que ele falou que ia matar desceu com o nariz todo cheio de cocaína, louco, e veio xingando, e ele ficou quieto, pegou na mão de todo mundo, inclusive hoje meu cunhado, os caras estavam falando que ia matar ele, e ele nem sabia. Aí eu falei para ele assim, ô Wagner, para de falar que vai matar os outros, coisa feia. E aí ele percebeu que eu estava armado, foi para o outro lado da rua, eu fui lá e falei com ele, rapaz, para de falar que vai matar os outros, vai embora. Quando ele saiu, esse rapaz chegou e falou bem assim, me presta aí. Ele disse, é vacilão, eu vou dar 5 tiros na cara dele ali, tipo assim, como se fosse vou dar 5 tiros na cara dele ali, acabou. Ele falou assim, eu não vou te emprestar não. Ele veio com uma faca e falou, vou arrancar a cabeça dele. E eu tipo assim, aí acabou o horário, fui embora para casa. No outro dia de manhã ele passou lá, me chamou e falou para mim assim, eu não falei para você? Falei, falou para você? O que você fez? Eu não falei para você, eu só não trouxe a cabeça para vocês porque a faca quebrou. E aí eu saí na rua, daqui a pouco gente me liga, fulano de tal matou fulano de tal. Eu não acreditei, cara. Fiquei o dia tipo chocado. No outro dia o velório, fui lá, não aguentei não, fui. Cheguei lá, irmãos, e estava com um papelão na barriga e um plástico no pescoço, cheio de uns nós grandes assim, cheio de ponto. Depois no julgamento do meu cunhado, eu fui lá e tinha tomado 34 facadas e degolou ele. Naquele dia Deus falou para mim, você tem certeza que é aí que você quer entrar? Eu falo que foi Deus porque foi a minha consciência, eu não entendia que era Deus. Hoje eu consigo notar que Deus estava falando através da minha cabeça. E eu fiquei com aquilo, passou pouco tempo, eu fui preso. Fiz 18 anos e fui preso. Eu fui preso e fiquei 1 ano, 4 meses, 17 dias e umas 15 horas. Dia 7 de abril eu fui preso.
E fui preso, fazendo um monte de plano ruim, no meio tirando a vida dos policiais, falando um monte de coisa. Foi preso eu e um outro rapaz. Daqui a pouco eles levaram o rapaz lá para dentro, deram um couro nele, e ele falou que foi eu. Falou que foi eu que tinha matado o cara que estava morto lá, dentro da boca de fumo, onde a gente vendia droga. E eu comecei a caçoar do cara, porque chegou um advogado lá e falou que eu ia ter 4 dias, eu estava na rua. Passou 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana, 2 semanas. Falei, caraca. Quando eu cheguei na cadeia, os crentes estavam cultuando, os caras estavam lendo a Bíblia. Eu pensei, que choque, sabe por quê? Por que foi o choque para mim? Porque todo dia que eu chegava em casa armado, eu lembrava da minha mãe. Porque quando eu chegava em casa armado, a minha mãe chorava. Quando eu chegava armado e ia dormir, eu sentia, não sei se você já teve essa impressão, parece que tem alguém perto de você, você entra num lugar, parece, tem nada, mas tem essa impressão. Eu tinha essa impressão e eu sabia quem era. Quando eu abri os meus olhos, era minha mãe orando por mim, Dona Regina, estava orando por mim. E sabe o que eu respondi? Eu falei, mãe, sai daqui, isso está parecendo uma assombração. Ela ficava muito triste. Irmãos, eu fiz muito mal para os meus pais. Eu me lembro o dia que eu estava indo meter um assalto, eu estava indo praticar um assalto. Eu pus o revólver na cintura, ela viu, peguei uma mochila, e quando eu saí, ela gritou lá dentro assim, psiu. Eu falei para ela assim, mãe, ninguém me para. Ela apontou o dedo na minha cara e falou assim, tem um que te para, Jesus. Ela falou, perco você para Jesus, mas não te perco para o diabo. Foi um ato profético. Quando eu cheguei na cadeia e vi os crentes, eu lembrei de quem? Da minha mãe, cara. Eu lembrei da minha mãe, fiquei lá 30 dias sem ver ela. E quando ela chegou depois dos 30 dias, meu pai falou bem assim, ó, se você for preso, eu vou largar sua mãe, problema seu e dela, você vai ficar lá, que eu não vou botar minha mão no fogo para você não. Quando eu lembro disso, eu me lembro com muita tristeza, porque eu promovi essa tristeza no coração dos meus pais. A minha mãe era uma negona, do cabelo vermelho, forte. Minha mãe ficou igual um maracujá no sol, de tanta ruga, de preocupação, porque eu passei por coisas na cadeia que eu não desejo para ninguém passar. Mas quando eu vi os crentes, aquilo me chocou muito. Eu não sei se você já ficou muito comovido. Assim, você ouve uma coisa, aquele negócio parece que bate no seu coração, cara. Rapaz, é uma coisa muito ruim, cara. É muito ruim, não sei se você já teve isso, mas o senso de que você poderia ter feito uma coisa por alguém e não fez, e essa pessoa se perdeu. Eu tenho várias experiências assim, de pessoas que eu promovi para fazer coisas erradas. E essas pessoas falaram comigo, que elas começaram a fazer aquilo comigo, e essas pessoas morreram. E eu carrego em mim, e eu preciso lidar com esse sentimento de que eu poderia ter feito o que realmente importava pela vida dessas pessoas, mas eu escolhi agradar a mim mesmo. Eu fiz de mim mesmo o meu Deus. Quem sentava no meu coração era o eu, e tudo girava ao redor de mim. Eu era a última bolacha do pacote. Se tudo não girasse ao meu redor, eu não aceitava. Se tudo não girasse ao meu redor, eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Até o dia que um cara, eu não sei o nome dele, não lembro, mas aquele cara era cearense, eu acho que por causa da anatomia da cabeça dele. Nada contra os cearenses. Cearense tem fama de cabeçudo, né? Eu lembro só que aquele cara entrou, e eu penso assim, cara, que cara doido, cara. Ele saiu da casa dele numa quarta-feira à tarde, talvez com a sua família, um monte de gente. Ele saiu da casa dele e entrou lá dentro daquele presídio e foi falar de Jesus. Ele não falou de placa de igreja, apesar dele estar com a placa da igreja. E hoje eu tenho muito respeito por essa igreja. Muitos escândalos já foram promovidos, mas eu não posso falar nada, porque o que eles promoveram para mim era o pessoal da Universal. O pessoal da Universal, para mim, é da congregação mais forte no evangelismo. Para mim é. Eu conheço a Assembleia de Deus e tudo mais, mas aonde a Coca-Cola não chegou uma igreja universal. E os irmãos são fortes no evangelismo. Ele entrou lá, e eu me lembro que no primeiro dia eu não quis. Eu falei, aqui nada, pai, na rua, estou um monte de coisa errada.
e eu vou chegar aqui na cadeia, vou começar a fazer isso aí, o que esses caras vão pensar de mim? Quando eu cheguei na cadeia, eu encontrei um monte de gente que eu conhecia na rua. Ele voltou na próxima semana, foi dia 10/5/2010. Cara, o que aquele cara falou? Ele falou de Jesus, ele falou assim: quem deseja uma mudança de vida por meio de Jesus Cristo? Sabe o que eu senti? Eu senti que o Espírito de Deus estava me empurrando, tipo assim, vai cara, agora é a sua hora, você tem que ir, você precisa ir, eu vou mudar a sua história, vai. Tem até uma música, eu estava escutando ela antes de vir, e o Thales Roberto canta, é assim: Jesus pode escrever a sua história de novo, olha o que ele fez comigo, a chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim, mas olha o que ele fez comigo, no olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa estava tão vazia de sorriso, e quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo, e vai fazer assim contigo hoje. Cara, foi uma explosão, foi uma coisa muito louca. Só quem já passou sabe como é. Só quem já teve essa experiência de você ser atropelado. Imagina se eu chegasse aqui atrasado do culto e falasse assim: irmãos, desculpa aí, é porque eu estava atravessando a rua ali, e uma carreta de 3 toneladas, cheia de carvão, ela passou por cima de mim, e as rodas, todos os eixos passaram por cima de mim, uma carreta de 3 toneladas. Talvez você falasse assim: esse cara é pescador, porque ele é caô demais, com a roupa branquinha, sem nenhum fiasco. Não, irmão, foi aqui, eu bem na porta aqui, enquanto vocês estavam cantando, passou em cima de mim, eu tive que ficar ali limpando, e eu cheguei aqui. Se você for muito crente, fala: Deus faz milagre, aleluia. Ou você vai falar: esse cara é o causeiro. Não tem como você falar que você teve um encontro com Jesus e você não sai todo marcado. Isso é uma impossibilidade. O encontro com Jesus é um golpe fatal no seu eu. O encontro com Jesus é uma ferida na sua carne. O encontro com Jesus expulsa você do trono. O encontro com Jesus move você mesmo quando você não quer. O encontro com Jesus é uma coisa tão radiante, tão fantástica, é uma coisa tão libertadora, é uma coisa tão emocionante, mesmo que você não expresse, é uma coisa tão fantástica que você não consegue ficar calado. Não sei se você já viu um presente que você dá para uma criança. A criança quer: papai, eu quero uma bicicleta. Anos trabalhando, dá a bicicleta para ela. Ela vai mostrar a bicicleta para todo mundo. Mateus 10, verso 32 diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. É uma coisa fantástica. Se você andasse comigo, você ia falar que eu sou doido, porque todo lugar que eu chego, a mensagem principal não são as minhas vitórias. Eu sou campeão mundial de jiu-jitsu, eu sou muito respeitado aonde eu chego, não só porque eu sou campeão mundial, porque eu tenho uma faixa preta, e não só porque eu tenho uma faixa preta, mas é porque eu sei jiu-jitsu. E não é só porque eu sei jiu-jitsu. Se você for pesquisar sobre a minha pessoa, o que você mais vai entender é que eu uso o esporte para falar daquilo que é mais importante comigo. Eu recebi essa coisa naquele dia 10. Eu não entendi, eu não sabia explicar. Eu só sabia explicar que eu era cego e agora eu estava enxergando. Imagina um cego enxergando. Não tem como negar. É impactante, ele viu a luz pela primeira vez. Você já viu uma reportagem, as crianças que ouviram pela primeira vez, crianças que viram pela primeira vez, choram de tanta alegria. Isso traz para nós uma ciência, amado. Se o que as pessoas não enxergam mais em você é Jesus, você não encontrou Jesus, é mentira. Não dá. Entende isso? Não dá. Todos os homens na história da Bíblia, na história do cristianismo, eles foram a ponto de entregar sua própria vida
ninguém morre por algo que não acredita, amado. Se você acredita que você é um fim em si mesmo, se meter uma agulha debaixo da sua unha, você não nega a si mesmo, porque você acredita. Mas Jesus mostrou as minhas mazelas. Aquele dia foi um dia de enxergar as minhas mazelas. Aquele dia foi o dia de enxergar que o Tiago, ele sabia de muitas coisas, mas ele era um homem perdido, sem propósito, sem missão. Ele era um homem sem direção. Era um homem que era levado por qualquer coisa. O que movia Tiago era um desejo de ser aceito, era um desejo de corresponder. Mas naquele dia ali tudo caiu por terra. Eu saí daquele ambiente que era o pátio do presídio, fui para a cela. A primeira coisa que eu queria fazer era ler a Bíblia, porque o cara falou que se eu quisesse conhecer Deus eu precisava ler a Bíblia. Amado, se você não lê a Bíblia, você não é crente não, e para de se enganar, porque é um fruto natural de alguém que encontrou Jesus. Você é um amigo da igreja, e eu falei que eu estava aqui para te confrontar. Desculpa se você está se sentindo mal, mas você precisa se sentir mal para você entender sua realidade. Porque pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, cantar meia dúzia de louvor, isso aí é parte importante, mas o mais importante é o coração. O que Jesus está buscando são verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito, é com a alma, e é verdade, porque de fato aquilo toca. Quando eu peço para vir o fogo, é porque eu estou esperando o fogo. Quando o rei perguntou para Neemias assim: Neemias, o que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero lá ajudar meus irmãos, eu quero ir lá reconstruir a cidade. Quanto tempo você precisa? Eu preciso de tanto tempo. O que mais que você precisa? Eu preciso dar carta para os governadores da floresta, porque eu quero entrar, trabalhar, tirar a madeira e eu vou reconstruir. O rei falou, esses dias eu falei para um cara assim: faz essa pergunta para mim, Tiago, você precisa? Eu falei para ele: 5 milhões. Ele falou assim: 5 milhões, o que você vai fazer? Eu comecei a descrever o plano para ele. Ele falou assim: sabe por quê? Antes eu era um drogado, um maconheiro, um ignorante. Só que quando o evangelho chegou para mim, o evangelho me faz enxergar mais longe daquilo. Lembra que o pecado vai exigir mais? Mas não tem como você medir as consequências da obediência. Se você obedecer, a Bíblia garante: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e outras maiores fará. Então por que os seus amigos não conhecem Jesus? Por que você não fez um culto no seu trabalho? Por que você não parou na rua e não orou pela vida de alguém? Quem sabe a vida daquela pessoa é a mesma que vai ministrar para você. Eu não conheço o nome daquele homem, mas hoje, por causa daquele homem que saiu do desconforto e resolveu entrar naquele lugar que muita gente não tem coragem. Aquele cara falou de Jesus para mim, hoje eu estou aqui falando de Jesus para vocês, cara. Se passaram 14 anos, mas parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Toda vez que eu falo, parece que foi ontem, que é muito vivo dentro de mim. E o que Deus começou a fazer comigo lá dentro foi, eu não sabia, eu não entendia. Eu não sabia, eu entrei dentro do lugar, conheci um pastor. Esse cara não foi preso, pastor. Ele cometeu um crime antes de ser pastor, foi para o seminário, saiu do seminário, ia começar um trabalho, foi tirar um testado de bom antecedente, estava lá um pedido. Ele estava sendo indiciado por um crime, ele falou: não sei o que é, vou pagar. Foi para a cadeia. Quando eu cheguei lá na cadeia, encontrei com aquele cara. Aquele cara foi o Barnabé da minha alma, cara. Aquele cara escreveu 3 livros na cadeia do meu lado. Eu tenho os originais, está comigo. Aquele cara pregava as mensagens, aquele negócio entrava dentro do meu coração igual. E eu chorava, meu irmão, eu chorava. Sabe por que eu chorava, né? Eu chorava porque eu não conseguia ler a Bíblia. Eu chorava porque o meu entendimento estava limitado. Eu tinha saído da escola, eu tinha 4ª série. Um homem de 18 anos, 4ª série. Conseguia, todo o meu vocabulário era palavrão. Aquele cara falou assim: ó, se você quiser conhecer Deus, tem que ler a Bíblia. Eu vou ler. Comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia toda. Tem que ser batizado, joga água no negão. Se for para coisa de Deus, eu quero. Eu já fui batizado 3 vezes. Ela fala assim: ah, pai, eu sou batizado. Eu falo: pai, nem sei o que eu estou fazendo aqui então. Acho que eu devia estar no céu. 3 vezes.
Mas aquela vez, cara, foi uma parada muito impactante, porque tudo que falava de Deus para mim eu queria. Olha meu interesse onde é que estava. Tudo que falava de droga, crime, eu estava. Agora virou a chave, tudo que falava de Deus, que tem que ler livro. Eu pensei, misericórdia, ler livro? Que é isso que eu não sei? Aí o cara veio com o livro, comecei a ler, sabe o que é? A cadeia virou minha biblioteca. Eu li tanto livro na cadeia. Eu lia livro, e outra coisa, antes de ler livro, eu li o dicionário. Um anjo da igreja levou um dicionário português para mim. Eu passava o dia inteiro lendo o dicionário, para eu conseguir ler um pouquinho da Bíblia. E o pouquinho da Bíblia que eu entendi, aquele negócio cravava no meu peito, eu falava daquilo. Os caras falavam assim, você está ficando louco, velho, você não tem outro assunto não? Eu falei, ó, cala a boca, depois que eu falar, eu paro. Se você não quiser ouvir, tampa o ouvido. Mas aquilo era tão forte, e eu quero falar para vocês, eu sou um cara inculto quanto a futebol. Do meu próprio esporte, eu não sei. Muitas vezes eu tenho que estudar, não sei. Mas se você sentar comigo para trocar uma ideia de Bíblia, nós vamos ficar até virar a noite, sabe por quê? Porque foi a coisa que eu mais joguei para dentro da minha alma nesses 14 anos, Bíblia. Vida de homens que viveram para Deus, exemplos. Eu tinha maus exemplos, mas eu escolhi ter bons exemplos. E aí começamos um avivamento na cadeia, eu não sabia. Eu batia a minha manta, levantava, os presos levantavam para a gente orar. E o pastor mandava, prega lá. Eu falei, pregar o quê, pastor? Lê a Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia, o povo. E aí pedia as mães dos presos, meu filho, ora pelo meu filho. Eu falava assim, dona, eu estou preso também. E aí começamos um movimento evangelístico, até 1 ano, 4 meses, 17 dias. Fui para o julgamento, fui absolvido, saí da cadeia. Eu tinha feito algumas promessas para Deus na cadeia. Falei, Deus, se o Senhor me dá a oportunidade, eu vou ser missionário para o resto da minha vida. Eu saí da cadeia. E aí conheci a irmã Mara. Conheci a irmã Mara, fiquei emocionado. Um dia, descendo para a igreja, um tiroteio. Minha mãe falou, volta para casa. Eu falei, não, eu vou para a igreja. Quando eu sentei no banco da igreja, Deus falou para mim assim, o que você falou para mim quando você estava lá? Isso foi dia 8. Dia 10, eu peguei a passagem e cheguei lá em Guarapari, que é o seminário que eu estudei, que eu me envolvi com missões. Eu conheço vários missionários, tenho várias experiências com missões. Nada fora do alcance de todo mundo. Todo mundo acha, não, o missionário é o cara que vai lá para a África e ele cuida ali, ele passa fome, ele não tem o que comer. Mentira! As dificuldades que o missionário passa são a base para ele receber aquilo que Deus prometeu. Deus falou que não viu o justo mendigar o pão. Se eu buscasse o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho várias experiências de eu orar e Deus responder. Várias, eu poderia ficar aqui a noite inteira, vocês iam cair na cadeira aí. Mas Deus foi me dando oportunidades. Eu comecei o esporte, eu comecei a lutar, fui lutar no Japão, fui campeão sul-americano. E eu tive uma experiência que eu contei, que eu fui para o campeonato brasileiro e eu sempre quis vontade de falar de Jesus, cara. Só que no campeonato às vezes não tem jeito. Então eu pensei, eu vou dar um berro aqui, Jesus, e o Espírito Santo faz o resto. Indaga alguém, tipo assim, quem é Jesus? O que esse cara está falando? Coloquei bem grande assim, ó, no meu kimono, Jesus é o único caminho. Falei, quem lê vai entender. Se não entender, o Espírito explica. Se me explicar, nós vamos sentar. Eu vou falar de Jesus. Esse povo precisa entender quem é Jesus. Parece que eles estão vivendo inerte. Um monte de coisa, o entretenimento tem consumido a mente. A pessoa fica só assim, ó, mas não pensa em mais nada. Aí chega uma tristeza, não sabe lidar, aquilo vira uma coisa profunda, fica difícil. As pessoas entram por coisas difíceis. Assim, se eu fosse detalhar, vocês sabem do que eu estou falando. Álcool, crime, prostituição, adultério, divórcio, famílias destruídas, filhos sem pai, filhas sem pai, se enveredando pela prostituição porque não tem um padrão, escolhendo muita gente que tem uma aparência, mas por trás é lobo. E quando você se envolve, exige de você uma coisa que você não está disposto a pagar. Aquele cara bonitinho que é um amigo da igreja, mas valoriza você igual uma laranja. Extraiu o caldo, cospe igual bagaço, te usa.
essa expressão para mim, eu vou usar para minha filha. Tira o caldo da laranja, para que presta? Cospe, joga fora. E o detalhe, eles são banguelos espirituais. Desfruta de você. Os homens também. Os fortões, o cara, esse cara sou eu, você não é o cara, você é um fraco. Você não aguenta. Você tem uma pose, mas você não é nada. Jesus já provou para você que você não é nada. Mas olha que legal, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então ser fraco é uma bênção, porque eu posso ser ajudado por Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então pensa, esse cara que estava emaranhado numa favela, agora está lá do outro lado do Japão, no meio de um monte de japonês e todo mundo gritando: vai pastor! Eu falei: quem falou que eu sou crente, sou pastor? Vai pastor, vai pastor! E Jesus escrito, metia porrada no japonês, ganhei primeiro lugar com a medalha na mão, virei de costa, coloquei a medalha embaixo de Jesus assim. Se você for no meu Instagram, você vai ver. Então tudo se tornou muito intencional. Vai chegar perto de mim, não vai sair sem ouvir uma pérola da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes ignoramos a palavra como porcos. Os porcos tratam coisas valiosas como não tendo valor, ele não sabe discernir o valor. Jesus falou para não entregar a pérola aos porcos. Se nós formos orar, nós somos porcos muitas vezes. Coisas que realmente são importantes, a gente dá menos valor. A gente fala daquilo que não tem valor. Roupa, não sei o que, o Instagram. É assim, mas nossa vida por dentro é o que Jesus precisa entrar. E quando ele entra, ele faz um ali. Aquele cara que andava com cabelo amarelo, bermuda no meio da cueca assim, com cigarro de maconha na mão, hoje tem uma esposa, 2 filhos, um ministério, é uma pessoa confiável. Eu não estou falando de coisa que eu sei, não adianta também ficar, é uma falsa humildade. Eu sei quem eu sou, e quem me colocou aqui foi Deus. Então fui convidado para sair fora da minha cidade, já fui para o Rio de Janeiro, um monte de lugar, para contar essa mesma coisa que eu estou contando para vocês, que Deus, Ele pode todas as coisas. Não existe impossível, não tem causa difícil demais, não tem problema que Jesus não possa entrar e fazer você entender o sentido, não possa cooperar. Mas sabe o que eu penso? Olha para o lado do banco que você está, para o outro. Por que seus amigos não estão aqui? Se Jesus é a coisa mais importante para você, por que você não está influenciando eles? Eles não querem, não é culpa deles. Se você estiver cheio da unção, você vai ganhar pessoas. É uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. Se Jesus fosse colocar a sua vida num telão aqui para mostrar quem você é de fato, então, mas não precisa ser assim. Você pode se tornar uma pessoa intencional. Basta um ato de fé. Eu não imaginava que aquela atitude de levantar a mão e falar bem assim: eu quero. E não é essa de eu quero aceitar Jesus. O lixo era você, pô. Então é você que precisa ser aceito. É você que é o marginal. É você que vive pelas margens. É você que vive de longe, caminhando de longe. Quando a pressão chega, você fala que não conhece Jesus. Nós precisamos ser pessoas posicionadas. Quem chegar perto de mim, seja meu vizinho, meus vizinhos vão saber que eu sou crente. E quando eles estiverem precisando de um apoio, eles vão entrar na minha casa e vão pedir para mim falar do Jesus que mudou minha vida. E precisa mudar a vida deles. Nós fazemos festa quando ganhamos presente, mas quando uma pessoa se entrega para Jesus, nós tratamos parecendo um funeral. Lá na igreja, meu filho, só até foguete. Eu grito, eu berro, porque eu já tive perdido.
Eu sei o que é viver como perdido. Então agora eu não tenho medo de fazer festa quando Jesus encontra um do meu lado. Eu faço festa, canto, não estou nem aí. Mas eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. Real, está aqui, ó. Você está vendo. Eu pedi o... Cadê o Lucas? Você pode colocar a foto lá? Depois eu mando para vocês, irmão. Mas pega e joga fora, você vai ver que lixo. Parece um animal com a boca marrom. Parece que eu estou há uns 50 anos com uma coisa aqui, uma placa escrita 314198. O pecado tirou meu nome. Você já viu um cara ficar bravo porque alguém está chamando ele de missionário? Ô, missionário, chama o maconheiro de maconheiro para você ver. Eu ficava brabo. Maconheiro é sua mãe. Você é um prostituto, vagabundo, mentiroso. Nome mentiroso então. Mas pode me chamar de missionário. Pode chamar, ô missionário, ô glória. Então você, estamos juntos, esperando lá no culto, para Jesus fazer uma obra na sua vida, como fez na minha, na sua família, para fazer você um pai de multidões, para fazer você uma pessoa influente, para fazer você uma pessoa que carrega uma coisa tão preciosa que as outras pessoas também querem carregar. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Esse é um pouco de quem é Tiago. Tiago é esse cara que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. E que hoje, meu irmão, para onde vai? Queria fazer essa pergunta para você, cara. Você que sabe. Seu coração você sabe. Que a sua vida não é tudo de Jesus. Jesus pode tocar, mas se Ele tocar tudo, você que sabe. Vou falar para você vir aqui na frente. Mas você que quer encarar, cara, deixar de ser frouxo ou frouxa. Você que quer encarar o evangelho como uma coisa séria, quer viver uma vida com Jesus, de fato. Se você puder levantar sua mão. Sabe por quê? Porque com a boca se crê para a salvação. Com os lábios se crê para a vida eterna. Se com tua boca confessares a Jesus e crede no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Você vai carregar um negócio diferente, eu te dou certeza disso. E não é proposta minha, porque está escrito na Bíblia. Você que quer carregar isso, levante sua mão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças nós te damos, Senhor, porque não é a coisa de homens, Pai. Não tem nada a ver com o homem, Jesus. Não tem nada a ver com o homem, Jesus. Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o que o Senhor produz no nosso coração, que nos leva além, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, é maravilhoso ver isso, Deus. É digno de festa. Tua palavra diz que tem festa no céu, Jesus. Nós queremos compartilhar dessa alegria, Jesus, de um pecador se arrependendo de tudo que faz contra o Senhor, Jesus. Tudo que faz contra o Senhor, de toda a negligência, de todo comportamento mau que não te agrada, de todo pensamento corrupto, de todo plano que não inclui o Senhor como linha de frente. Nós queremos, Jesus, confessar o seu nome. Nós queremos render graças ao Senhor, porque hoje pessoas foram convencidas aqui. Hoje pessoas foram convencidas aqui que podem entregar mais, que podem fazer mais, que podem se envolver mais com o Senhor, que o Senhor é real, não é conversa, não é balela, não é história somente, mas é o poder do Senhor, Jesus.
Nós pedimos ao Senhor que o Senhor sela essas pessoas com o teu Espírito. Sela, Jesus. Sela, Jesus. Sela, Jesus, com a unção do Senhor, com o poder que vem do alto, com a sabedoria celestial, para que essas pessoas possam encarar os dias, os problemas, as percas, os ganhos, de uma maneira diferente, Jesus. Que só o Senhor as pode conduzir. Levanta sua mão, deixa eu olhar para você. Você que entendeu, você que falou que quer. Levanta sua mão, levanta alto, tá com vergonha? Levanta alto. Então agora eu vou falar para você vir aqui, vem cá. Vem cá. Vem aqui, pô, tem essa de vergonha não. Você entregou sua vida para o Rei dos Reis. Você arrumou sua história. Você organizou sua vida. Isso. Eu estou aqui na igreja 20 anos, não importa. Mas a partir de hoje vai ser diferente. Próximo culto, vou trazer mais um. Vou compartilhar com brilho nos olhos. Eu quero que você repete comigo. Repete comigo assim, ó. Jesus, eu publicamente estou falando com a minha boca o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu não quero saber o que as pessoas vão pensar de mim. Eu preciso saber o que o Senhor pensa de mim. E eu preciso viver segundo o que o Senhor pensa. A partir de hoje, Jesus, sela a minha vida, unge a minha cabeça com óleo, me dá poder, Jesus, para ser o crente que essa cidade ainda não conheceu, para ser o cristão, o amigo de Jesus, que essa igreja ainda não viu, mas a partir de hoje, a partir de agora, eu quero viver totalmente diferente, e eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha, eu não vou ter vergonha, porque agora eu estou me posicionando, Jesus. Eu te amo, eu quero te amar mais, eu quero mostrar para o mundo inteiro o amor que eu sinto pelo Senhor. Agora olha para lá para todo mundo. Isso é pela fé, é porque está escrito isso. Olha para lá, pô. Essa atitude é pela fé, é um comprometimento com a palavra de Deus, é um compromisso com o Evangelho, não é com a igreja, é com Jesus. E não vem ficar de lero-lero não, sabe por quê? Corajoso é quem veio. Eu já tive coragem para apontar um revólver na cara do meu pai e falei que eu ia matar ele. Eu não vou ter coragem de falar para Jesus que eu sou um pecador que preciso de salvação, que eu sou um pecador que eu preciso aprender a viver, que Deus precisa me ensinar a contar os meus dias. Então espera aí, nós vamos cantar junto. Você me dá mais um minutinho, você não vai cair, não vai morrer não, mas você vai cantar comigo. Fica aqui que vocês vão cantar comigo. Vem cá, sobe todo mundo aqui, vem cá. É isso aí. Eu não vim aqui à toa, eu vim para isso. Se você sentiu o desejo do seu coração de vir para cá, vem também. Fica com medo que as pessoas vão pensar de você, não. Tá bom? Você tem coragem? Sim ou não? Vocês aí, tem coragem? Tem? Então vem cá. Já que você tem coragem, vem cá. É corajoso? Vem cá, meu. Vem, meu. Nós vamos cantar junto. Você tem medo? Vem cá então. Você tem medo? Vem cá. Você tem vergonha? Tem. Vem aqui, pô. Vem cá, pô. Você está precisando de uma família? Vem cá. Canta assim, ó. E eu te busco, te procuro, desejo mais
te quero cada vez mais. Eu anseio desesperadamente, eu quero mais. Daqui pra frente é assim, ó. E eu não paro, eu não desisto, eu vou pra frente sem olhar pra trás. E tudo que não te agrada também não me satisfaz, porque eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor. E eu só quero o Senhor Deus. E eu não paro, eu não desisto, eu vou pra frente sem olhar pra trás. E tudo que não te agrada também não me satisfaz. Eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Pode entrar, a casa é sua, sua. E vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua. E vem queimar tudo em mim. Não deixa ninguém roubar de você o que você recebeu. Não deixa não. Os problemas vão tentar roubar. As propostas vão tentar roubar. Mas guarda o que eu estou falando para você. Não tem nada mais precioso que Jesus. Nada mais precioso que a certeza que você carrega dentro de si. O Espírito do Senhor dos Senhores. Não deixa não. Quando você ficar com medo, quando você tiver medo, o problema não é ter medo, é viver pelo medo. O medo paralisa. O medo deixa você paralisado. Quando você tiver com medo, lembra das palavras de Yahvé. Olha para o alto. Olha para o alto, que é de onde vem o seu socorro. É lá que vem o socorro. No trono do Senhor que está a sabedoria. Elevo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. E quando estou com medo, vou refletindo em quem tu és. Recebo uma força difícil de explicar, mas eu vivo. Pra você, Deus. Pra você, Deus. Pra você, Deus. Pra você, Deus. Pra você. Senhor, nós queremos acabar essa reunião, Pai, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez na nossa cabeça, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida, por cada homem aqui, Deus. Cada homem, Jesus, que está aqui. Nós pedimos ao Senhor por cada irmã, Deus, cada mulher que está aqui. Protege as nossas irmãs, Senhor. Ajuda elas. Tua palavra diz que elas são mais frágeis, Jesus, mas no Senhor elas são fortes. Ajuda elas, Jesus. Protege as nossas irmãs, Jesus. Protege os nossos irmãos. Dá um espírito de ousadia, Senhor, coragem, intrepidez, unção, Jesus, sabedoria, para eles impactarem, Deus, o ambiente em que o Senhor os inserir, a casa deles, o lar deles, o trabalho deles. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Agradecemos pelo Teu Espírito, pelo momento precioso.
Obrigado por cada pessoa que deu o seu tempo para ouvir um pouco do que o Senhor faz na vida de alguém, aquilo que o Senhor quer fazer na vida de todo mundo, Deus. Tua palavra diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso eu farei. Nós te agradecemos por essa noite, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Amém, meu irmão. Obrigado por você estar aqui. Sai antes, você dá um abraço no seu irmão, sua irmã forte. Semeia uma palavra de bênção. Uma semana, um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá bom? Shalom. Você ficou de fora? Não, vem cá, pô. Você não vai ficar de fora, não. Você vem aqui para você tomar um abraço. Amém, irmãos? Obrigado, Lucas, pelo convite. Eu estou aí, cara. Se você precisar que eu puder cooperar, Deus abençoe. Aqui, ó. Fala aqui. Amém. Glória a Deus. Gente, eu fico muito feliz e eu fiquei bem emocionado quando a galera veio aqui na frente com relação a isso, porque perceber uma situação dessa não é qualquer coisa. É você perceber o Evangelho, você entender que a gente necessita de ministrar e pregar, e é isso que eu tento falar para vocês todos os dias. E ver essa situação, eu fiquei emocionadaço com isso. Mas eu espero que isso permaneça, eu espero que isso cresça em vocês e que seja até a eternidade. Amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que o Tiagão amanhã ele vai estar com a gente na EBD. Então, se você quiser receber um pouco mais da palavra que ele pode dar pra gente, eu pedi ele para ministrar pra gente a EBD amanhã. Então não falte. Tem uma foto. Duvido que você traz alguém. Traz alguém. Ainda mais 8 horas da manhã. Eu duvido você trazer alguém também. Olha lá, Tiagão. A foto do Tiagão de antigamente, como é que ele era? A foto boa tá aí. Eu sei, Jake tá. Mas outra coisa, a gente vai sair para lanchar. Eu pedi a galera para poder trazer um dinheiro. Eu tô falando já que no dia do Tiagão. E aí quem quiser comer, lanchar, lanchar. Quem não tiver dinheiro também quiser vir com a gente, pode vir, gente. A gente vai sair para lanchar e eu estou convidando a todos. Essa situação. Eu quero que todos vão. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Vão com Deus. Deus abençoe vocês.